Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Sua Terapia no Exterior. Eu sou Vitor Luiz, psicólogo intercultural, jornalista e embaixador do Psi Terapia no Exterior, e junto com TheHub.br vamos conduzir o podcast Sua Terapia no Exterior. Esse é um espaço pensado para brasileiros que vivem fora do país, porque morar fora é uma experiência que transforma a vida, transforma a carreira, os relacionamentos e os planos. Mas nem sempre a gente tem onde falar sobre tudo isso que muitas vezes atravessa a nossa mente e o nosso coração. Aqui a gente abre conversas reais sobre identidade, pertencimento, solidão, recomeços e tudo aquilo que muitas vezes a gente sente, mas não consegue explicar. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre como construir uma jornada de relevância no mundo, porque viver fora pode ser uma grande conquista, mas também pode ser um desafio extremamente silencioso. E hoje eu recebo com grande satisfação a doutora Maria Eduarda Kraus, que ela é responsável pelo estabelecimento e gerenciamento de mecanismos de fomento destinados tanto à pesquisa nos Estados Unidos quanto na América Latina. Ela chega para falar sobre um tema qual ela vive, estuda, trabalha e, acima de tudo, entende. Duda, seja muito bem-vinda. Obrigada, querida. É um prazer estar aqui. Só nessa introdução ali que tu falou de todos esses desafios e adaptações necessárias, já passa um filme na minha cabeça, porque é uma senhora jornada, né? Quando a gente se muda para o exterior e tem que fazer todas essas adaptações, não é mesmo? É isso, meu bem. Eu acho que receber você aqui, Duda, é um grande presente, assim, para os brasileiros no exterior. Eu acompanho já a sua jornada há algum tempo e eu sei o quão desafiador é e o quão desafiador foi cada conquista. Mas hoje você está aqui para poder iluminar o caminho daqueles que desejam morar fora, ou talvez daqueles que já estão morando e que muitas vezes se sentem perdidos. A gente tem vivido uma era do estudo ou não estudo, será que isso ainda vale a pena? Será que esse mundo vai se acabar ou não? E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. E meu bem, quando a gente pensou nessa temática, né, do como construir uma jornada de relevância no mundo, muitas vezes as pessoas elas têm um desejo de fazer a diferença, de ser diferente, mas elas não sabem o caminho. Então, quem lhe acompanha nas redes sociais consegue perceber o quanto que ao longo de todos esses anos você vem se esforçando e plantando sementes, não é, ao longo do seu caminho. Conta pra gente, como é se sentir alinhada ao seu propósito de vida, ou seja, aquilo que você decidiu pra você e aquilo que faz sentido? Essa é uma pergunta bem densa, né? Eu acho que primeiro eu queria também começar trazendo que, para mim especificamente, a questão de propósito está muito alinhada com a questão profissional, mas eu sei que talvez não seja o caso para todo mundo, e tudo bem, né? Tem muita gente que faz uma atividade profissional que talvez gosta de outras maneiras ou que permite levar a vida e participar de outras causas, por exemplo, que tem esse sentimento de propósito atrelado. Mas para mim foi todo um processo de descoberta, essa questão profissional e de alinhamento, né, do que eu gostaria, justamente porque eu preciso desse senso de alinhamento mesmo das coisas que eu acredito, de eu querer fazer uma mudança no mundo e da minha parte profissional. Afinal, a gente passa muitas horas do dia no trabalho, né? E como que isso sente, para mim, é a única maneira que eu realmente consigo entender que a minha vida tem coerência e que eu não estou desperdiçando, por exemplo, o meu tempo trabalhado. Então, para mim, essa foi uma grande virada de chave e para mim foi uma grande mudança assim de autossatisfação e felicidade a nível pessoal. Nossa, eu acho que ouvir você assim é muito poético assim, Duda, porque muito se fala sobre a gente se realinhar ao nosso propósito, sobre a gente fazer aquilo que a gente ama, sobre você usar o seu tempo para transformar vidas. Mas a gente também conhece que tem muita gente que não consegue fazer isso. Tem muita gente que está desconectado desse tipo de realidade, mas o tempo passou e talvez algumas escolhas que as pessoas fizeram lá atrás, a soma delas faz com que elas estejam desalinhadas, tanto daquilo que elas acreditam, tanto daquilo que elas desejam. Existe como a gente virar esse jogo no meio do caminho? Eu quero falar com terapia. Eu acho que, para minha trajetória especificamente, o maior ponto de relevância ali foi justamente e de dificuldade, né? Foi tentar entender o que que faria a diferença para mim, porque é lindo quando a gente vem aqui falar, né, trabalho com propósito e fazer a diferença no mundo, mas e como? Você pode fazer a diferença no mundo de várias maneiras, né?
Então, para quem não tem, eu acho que talvez essa até era uma pergunta que ia vir depois, né, Vitor? Mas já tô dando um background aqui para vocês. O meu treinamento foi em pesquisa mesmo, pesquisa básica. Eu tenho um doutorado da Universidade de Manchester, com imunologia. Depois eu fiz pós-doc também nisso. E daí, nessa etapa, para mim, esse sentimento de realmente da relação com o trabalho com propósito era porque eu sei que a pesquisa pode fazer diferença na vida de milhões de pessoas no futuro, né? Pesquisa básica, às vezes as pessoas não entendem necessariamente assim, até quem vive isso na prática, mas a longo prazo você consegue ver que é uma coisa muito positiva que pode mudar o mundo. Mas aí eu comecei a me questionar algumas questões internas, por exemplo, eu trabalhar com camundongos, esse é um super tabu, né, de falar, mas trabalhar com camundongos não estava mais me fazendo muito bem. Aí chega aquele baque. Eu treinei anos da minha vida, mais de 10 anos para ser cientista. Agora que eu tô aqui no lugar que eu quero, com a pessoa que eu quero, fazendo tudo o que eu queria, agora eu vou desistir. E aí vem aquela crise meio que existencial de como fazer essa transição. E é isso que eu vejo muitas pessoas perdidas também, né? Em como que a gente consegue identificar as coisas que a gente é bom, as oportunidades que a gente pode conseguir. E também oportunidades que vão remunerar, porque a gente não pode ser ingênuo e falar, eu vou viver de caridade, de Excelente. voluntariado, porque a vida não acomoda isso de quase ninguém, né? Então, para mim, essa foi a questão chave. Eu acho que esse é o ponto que a maioria das pessoas pena, como entender o que gosta. E isso veio para mim com terapia, com muita reflexão, leitura, até um livro legal é A Job to Love, um trabalho para amar. Gosto bastante para entender essa questão de propósito, mas tem vários outros. E, para além disso, eu acho que justamente depois dessa etapa de entender as atividades que eu realmente gostava, de ver quais as oportunidades disponíveis para aquele momento. E só para encerrar essa pergunta, eu acho que para mim também muito importante foi, às vezes, começar dizendo não para as coisas que eu sabia que eu não queria. Nossa, muito Porque bom. muitas vezes eu não sabia o que eu queria, mas eu sabia o que eu tinha um feeling que para mim eu estava desconfortável, ou que talvez financeiramente seria legal, mas não me fazia bem. Então, começar dizendo não para as coisas que eu não queria me deu mais clareza do lugar que eu poderia ir. Muito bom. Duda, quem é um pouco mais próximo da sua vida fora das redes sociais, não é? Fora desse espetáculo que muitas vezes a gente precisa apresentar digitalmente, sabe que um dos pilares fortes da sua vida é a ciência e a espiritualidade. Como foi que você conseguiu, ou talvez tenta, encontrar o equilíbrio entre esses dois pilares ao longo do seu caminho sem se perder? Ah, é difícil, né? Sim, com o meu background científico e eu trabalho com ciência, né, até hoje, muito no dia a dia. Mesmo mentorando brasileiros para oportunidades internacionais, eu ainda estava muito próxima e sempre todo mundo científico. Então, para mim, a ciência é necessária, é relevante, mas a questão da espiritualidade vem muito mais de eu me ouvir, de eu entender, né, o meu mundo, a minha conexão e o meu lugar, a minha função, basicamente, nesse mundo, que eu acho que talvez é uma coisa que a gente ainda não consegue explicar 100% com a ciência, né? Então, esse sentimento é o que eu tento conectar, e para mim, a principal maneira de entender essa conexão é simplesmente entender a forma que eu me sinto, como que eu tô pensando com relação às coisas, e às vezes até, não sei se isso vai soar super fora, não científico, mas às vezes entender os sinais que a vida quer dar pra gente. Eu acho que isso também, às vezes, eu já senti em várias questões, seja, não sei explicar, não sei se é externo, não sei se é interno, às vezes a gente mesmo, né, vai nos levando para o caminho que a gente quer ir. Eu já tive várias vezes onde eu estava insistindo muito em uma coisa e aquela coisa não deu certo, e depois eu entendi por quê, e era um motivo, né, muito maior. Então, acho que tá atento aos sinais para mim e ter esse entendimento de como eu estou me sentindo perante as situações é mais ou menos como eu lido com essa questão científica e espiritual, mas é complexa, né? Acho que cada um vai ter um jeito de lidar com essa questão. Sim. Interessante isso, Duda. Quando a gente para olhar para os brasileiros, né? Muitos deles desejam morar fora e muitos já realizam esse sonho, já vivem essa realidade. E quando a gente para olhar para sua história, a gente consegue compreender que a sua jornada é uma jornada bem-sucedida, assim, né? A literatura já traz esse conceito de uma migração bem-sucedida ou de uma migração não bem-sucedida. E como foi que começou essa sua travessia
De onde é que você fala hoje? Que história é essa de morar fora? Como foi esse começo, esse início e esse percurso? É bem legal a gente pensar nisso, né? Porque até fico meio emocionada, assim, porque se eu olhar para trás, eu não fui a criança que ia de férias para Europa quando né? A primeira vez que eu andei de avião, eu tinha 12 anos, foi para uma viagem para dentro do Brasil. Então, e agora eu tenho, por exemplo, meu filho de 3 anos já conhece uns 7, 8 países, já pulou de avião para tudo que é lugar. Então, a minha realidade que eu venho realmente não é a realidade que eu vivo hoje, né? Elas são bem diferentes. E eu acho que as possibilidades, eu comecei a perceber que era uma possibilidade na minha faculdade, na minha graduação. Eu fiz biotecnologia na PUC, e a PUC tinha um programa de intercâmbio ainda antes do Ciências Sem Fronteiras, porque eu sou meio jurássica, ainda não existia, começou um ano ou dois depois. Mas eles tinham um programa de colaboração internacional com outra universidade da França, que eu fiquei sabendo de metida, fui me inscrever, passei e fui. Sendo que eu nunca tinha, até então, pisado na Europa. E trazendo talvez um passo para trás, talvez um dos meus motivadores, inclusive, tenha sido a perda do meu pai, uns 2 anos antes, porque foi uma coisa que mexeu muito com a minha vida e a minha percepção de várias maneiras, assim, eu acho que foi um período muito difícil, mas que ao mesmo tempo me mostrou que eu era capaz de várias coisas se eu conseguir passar por isso, né? E aí me joguei de cabeça, fui fazer um ano de intercâmbio lá, fiz 6 meses numa universidade, fui super mal nas matérias, ficaram extremamente difícil em francês, mas aí, quando chegou na etapa, e a cultura, né? Cultura extremamente diferente, para mim foi um super choque cultural. Os franceses têm uma peculiaridade, assim, de serem um pouco mais secos, assim, vou colocar numa forma um pouco mais branda aqui. E aí, depois, quando eu consegui um estágio numa empresa, que foi que eu percebi que, nossa, eu consigo fazer pesquisa no exterior, ser valorizada, porque eu recebia para fazer o meu estágio no Brasil, eu nunca tinha recebido para fazer um estágio, e eles valorizam o meu trabalho, sabe? Eu tinha contato direto com a liderança da empresa, sendo estagiária ali do pesquisa e desenvolvimento do laboratório. E aí, voltei da França já com o sentimento de eu consigo fazer isso, a Europa é muito legal, consigo viver bem lá fazendo pesquisa, eu vou tentar voltar. E aí foi quando eu apliquei pro doutorado direto na Inglaterra, e aí depois disso fiquei 6 anos na Inglaterra, depois vim para os Estados Unidos, questões pessoais, meu marido veio fazer residência aqui, terminar a medicina, meu marido é canadense e americano, podemos falar disso depois também. Aí a gente ficou 3 anos na Califórnia, e agora eu tô 3 anos na Filadélfia, muito em breve mudando para o Canadá também, que acho que ainda não abri publicamente essa informação, mas estouramos de mudança. Ok, ok, muito bom. Ô, Duda, a gente, ao longo desses últimos anos, né, morando fora, a gente já viu muitos movimentos quanto à educação, né? Sobre o estudar ou não estudar, sobre o fazer uma faculdade, sobre o se dedicar a um curso específico ou sobre viver de redes sociais e com uma postagem eu pagar todas as contas que eu preciso e ter uma vida de luxo. Então, essa realidade da educação, ela vem se atualizando geração após geração. Não é? Algumas pessoas não querem estudar, outras ainda se dedicam. Mas o que eu gostaria de saber é como foi que tanto estudo ao longo do seu caminho, de que forma tudo aquilo que você estudou, tudo aquilo que você se dedicou, lhe trouxe chaves para que você pudesse abrir as portas pelas quais você passou. É muito louco isso, né? Porque eu vejo também, né? É nítido até se a gente olha números de, por exemplo, interesse pela pós-graduação no Brasil, a gente tem números assim despencando, é todo um contexto bem complexo. Mas para mim é muito nítido ver que apesar de lá atrás, talvez eu não conseguia ver, né? Mas cada uma dessas etapas me deu ferramentas para conseguir chegar onde eu tô hoje. Então, lá atrás, talvez eu não tenha percebido isso, mas eu acho que cada uma dessas etapas diferentes me preparou com um elemento ou com outro, ou me dando repertório para o passo que vinha a seguir e para eu estar onde eu tô hoje. E também, óbvio que eu falo de um lugar de muito privilégio, eu falo de um lugar que eu não saí tanto assim ainda da minha zona de formação, porque eu ainda uso, né, o meu PhD, mesmo que de forma diferente e mais ampla, mas no meu trabalho atual. Eu acho que, de qualquer forma, as experiências em geral me trouxeram repertório.
me trouxeram uma perspectiva do que talvez pode funcionar num ambiente que eu posso trazer para outro, ou coisas que talvez não deram tão certo lá atrás, que eu, né, já sei que eu tenho que corrigir a rota. Então, eu acho que seja não só na parte técnica mesmo, científica, mas na parte de entender como trabalhar, como lidar com pessoas, né? Que no final das contas é isso, a gente lida com pessoas de um jeito ou de outro, mais ou menos, né? Pessoas, processos, isso foi tudo um aprendizado. Muito bom. Duda, você construiu a sua família no exterior, não é? Ao longo do seu caminho, você encontrou seu esposo, depois vieram seus filhos, Valentim e Marieta. Quais são seus desafios enquanto mãe e esposa morando fora? Nem sempre com a rede de apoio disponível. São vários, né? Eu acho que alguns deles são, obviamente, muito similares a pessoas que moram no Brasil, mas não têm família perto, né? Que a gente às vezes não tem para quem correr e tem que pegar um dia de folga porque a criança ficou doente, da gente às vezes não ter muito tempo pra gente, né? Isso é clássica. Mas algumas outras também. Acho que são adicionais ainda de quem mora no exterior e tem uma família intercultural como a que eu tenho, né? Apesar de que eu e meu marido a gente tem muito alinhamento em várias questões, tem várias coisas que são culturais. Que a gente teve que se adaptar, às vezes coisas mais complexas que precisam de mais discussão, e às vezes coisas menores. Um exemplo, assim, bobo, mas importante. A minha filha vai fazer 2 aninhos agora, ela não tem a orelhinha furada ainda, porque eles não furam a orelha aqui. E eu falei, nossa, não, mas e aí, o que, que a gente vai fazer? Eu discuti, eu falei, mas por que que a gente fura a orelha no Brasil tão cedo? E é quase que um ótimo exercício para a gente questionar nossos próprios hábitos, né? E por que que tem que furar? E será que essa é uma coisa que eu quero? Eu não quero deixar ela decidir lá na frente? Enfim, dei um exemplo aqui, mas a gente passa por vários outros no dia a dia que também são tão importantes. Então, essa questão cultural, a questão da linguagem, adiciona mais uma camada de dificuldade. E ser pais hoje em dia é bem. Acho que sempre foi, mas hoje em dia acho que tem, ainda com a camada de telas e redes sociais, eu acho que adiciona ainda mais um nível de dificuldade ali. Então, realmente é uma decisão que é bem complexa, é um período que talvez é um pouco mais turbulento para a maioria das pessoas, mas que também tem as suas partes boas de ter no exterior. Por exemplo, uma coisa que eu adoro, minha família pode correr com segurança na rua, brincar a hora que for, né, ter essa questão de uma vida um pouco mais tranquila. A maioria das escolas públicas são excelentes e por aí vai, que às vezes são luxos que a gente não consegue se dar no Brasil. Muito bom. Ô, Duda, por questões profissionais, você acaba tendo uma agenda de viagens um pouco mais movimentada, não é? Como é que você faz quando não pode levar os filhos? Como é que você consegue administrar essa sua ausência? Como é que você lida com a saudade? Eu me sinto aquele malabarista, aquele palhacinho jogando um monte de coisa pra cima e aí uns caem. Eu me sinto assim. Mas eu acho que eu não viajo tanto assim também. Eu viajo a cada 2, 3, 4 meses. E a última viagem que eu fiz, que foi de uma semana, eu senti que foi um pouco longa. Eu acho que eu não vou querer, talvez, repetir. Acho que meus filhos sentiram um pouco, mas a gente segue no malabarismo, né? Então, quando eu não tô, o meu marido assume tudo 100%, ou a gente, às vezes, traz um familiar. No caso, que esse foi uma. E o meu marido é médico, então muitas vezes ele tem que fazer plantão de 12 horas. Então, é um adicional que é difícil, né? De pessoas, de trazer alguém para buscar e levar. Então, assim, é toda uma organização antes, né, disso, que acho que tem que ser feita, mas eu também acho que é muito positivo. E aí a gente vai entrar em outra discussão, mas só vou falar aqui para para encerrar o assunto, que eu acho que é muito positivo também, que é de deixar o espaço do pai ser o cuidador principal e único, que tem que se virar, que vai ter que fazer tudo. E para nosso relacionamento também foi muito legal isso, tanto do meu com meu marido, quanto dele com os filhos, de estreitar esses laços, de saber que, meu, ele sozinho ali, ele dá conta de tudo e vai ficar tudo bem, sabe? Não deixe muita coisa preparada, não deixe muitas instruções, é o mínimo do mínimo. Falo tchau, esse é o dia que eu vou, esse é o dia que eu volto, e é assim. Interessante, né? Essa maturidade intercultural, né, Duda, de compreender que a sua presença é necessária, mas que quando se está ausente, a gente também pode proporcionar o protagonismo para o outro, não é? E é sobre deixar esse pai ser pai do jeito que ele conseguir, do jeito que ele puder, sem julgamentos ou preconceitos. Interessante isso. E, meu bem, você falou sobre esse. Você trouxe esse ponto algumas falas atrás
a respeito dos relacionamentos interculturais, né? E diante do desafio da educação, diante do desafio dessa implantação daquilo que a gente acha que é interessante. Como é que você faz para tentar preservar a sua brasilidade, não é, na educação de seus filhos? Como é que você lida com isso? Então, a gente ainda não chegou tanto nessas várias etapas que eu acho que vão por vir, estão por vir, que são mais de quando eles são maiores enfim. Mas, assim, uma coisa que eu prezo muito é que eles falam português, então eu só falo português com eles. Até agora tem dado certo, às vezes eu tenho que fingir que eu não tô entendendo ainda. E nessa semana eu fiz isso, meu pequeno vem falar em inglês comigo, aí eu falo, não tô entendendo, fala de novo. Ah, o quê? Ah, então tá. E aí eu repito mais ou menos a mesma coisa em português, aí ele entende que ele tem que trocar. Às vezes a cabecinha dele ainda tá se desenvolvendo também, né? Então a língua para mim tem sido o principal. A gente também, óbvio, de um lugar de privilégio, a gente tenta ir para o Brasil pelo menos uma vez por ano, né? Para ficar um pouco mais de tempo, ter contato com a família lá, ter contato com a rotina, por exemplo, de férias lá, de ir pra praia, de curtir a família, que aqui a gente não tem muito, né? Mas eu acho que, às vezes, coisas mesmo do dia a dia, da cultura, de tentar cantar para eles músicas eram da minha infância, mostrar para eles programas que eram da minha infância ou que são programas adequados para a idade, brasileiros agora, eu acho que isso tudo ajuda um pouco nessa jornada, né? A gente também tenta fazer com que eles tenham contato com outras crianças brasileiras, eu sei que não é em todos os lugares que a gente consegue isso, mas eu acho legal que a gente, às vezes, né, uma vez por mês consegue fazer com que eles brinquem, e aí às vezes todo mundo tá ali falando português, acho que isso é muito diferente da realidade que eles têm na escola, por exemplo, onde todo mundo fala inglês. Então, aos pouquinhos a gente vai tentando, mas eu sei que eles, infelizmente, vão ser mais americanos do que brasileiros, muito provavelmente, e paciência. Eu também acho super fofo quando eles falam inglês sem sotaque, ou às vezes eles até falam alguma coisa melhor que eu, e eu, ai meu Deus, tem 3 anos. Muito bom. Duda, quando a gente se aproxima do tópico do empreendedorismo digital, você tem um grande case de sucesso, assim, de sucesso no sentido de impactar vidas dos brasileiros, assim, que desejam morar fora, que já estão morando, que é o Me PhD, não é? Que nasceu há alguns anos, quando todas as pessoas estavam confinadas dentro de casa em um dado momento, né, desses últimos anos que se passaram. Fala um pouco sobre esse projeto pra gente e de que forma ele tem mudado a vida de tantos brasileiros. O Me PhD é meu xodózinho e é um projeto que começou lá na pandemia, inclusive numa época bem tumultuosa que eu tava sem, eu já tinha eu já tinha pedido demissão na Inglaterra, mas o meu contrato ainda não tinha acabado, como essa pandemia eu tive que sair fugida, e aí fui para o Canadá, tava sem visto porque tava tudo fechado, enfim, foi um caos. E aí o Me PhD veio dessa época, e ele é um projeto que ele justamente ajuda brasileiros a encontrar oportunidades de pós-graduação, de mestrado, doutorado, pós-doc, pesquisa, fomento de pesquisa no exterior, para a gente conseguir imigrar da melhor forma possível, ou para as pessoas realmente terem essa oportunidade de fazer pesquisa no exterior, que é tão diferente, né? Principalmente quando a gente fala da área de biomédicas, que a gente precisa de muito equipamento, a gente precisa de muita verba. E começou com algo um pouco despretensioso, que eu nunca achei que ia tomar as proporções que tomou. Hoje a gente já tem milhares de alunos, a gente tem alunos que foram aprovados em 24 países diferentes. Então, realmente, a gente teve um impacto muito grande, mas para mim, quando a gente fala de impacto, o que mais me pega são coisas, são histórias mesmo específicas, são as pessoas por trás daquela bolsa, as pessoas por trás daquele aceite, sabe? O que mais me move é isso, alguém falar, por exemplo, eu tive um aluno que ele conseguiu vir para os Estados Unidos, ele tem família, ele tem uma criança com condição especial, ele veio para cá, ele falou, não só tu me proporcionou ser um professor de uma universidade, assim, absurda aqui, mas também de trazer a minha família para que meu filho tenha uma condição de vida melhor do que ele tinha no Brasil e acesso a tratamentos diferenciados. Isso para mim não tem preço, sabe? E casos que nem esses, né, de pessoas que talvez no Brasil estavam penando ali para fazer pesquisa, depois vêm para cá e ganham relevância mundial. E agora, como o Mi PhD já começou em 2020, eu já tenho as pessoas que já estão já terminaram o doutorado, já terminaram o pós-doc, já conseguiram outro contrato. Então é muito legal ver isso. Ano passado eu fui num evento na Embaixada Brasileira, no Consulado Brasileiro, desculpa, e a pessoa que estava entregando o prêmio
para os premiados do evento, era uma pessoa que tinha sido minha aluna. E ela veio assim, toda emocionada falar comigo. E eu fui toda emocionada falar com ela, porque eu falei, inacreditável que você está aqui, já está tendo, né, toda essa atração e já está ajudando outras pessoas que também estão nessa luta por verba de pesquisa aqui. Então, enfim, acho que para mim o que mais impacta é isso, é ver a história e o que está por trás de tudo aquilo, de todo aquele movimento de migratório, que é gigante, né? Muito bom. E Duda, após alguns anos, né, da criação do Mi PhD e dessa sua jornada dentro de casa e transformando o mundo ali através do seu computador, das lives, das gravações de aulas, das construções dos caminhos para que eles pudessem trilhar tanto à luz da sua experiência, quanto à luz daquilo que você olhou para fora ao redor do mundo e viu que poderia funcionar para os outros. Então você assume esse lugar de facilitadora, não é, daqueles que desejam realizar esse sonho. Após alguns anos trabalhando em casa, surgiu o desejo do preciso voltar para sair de casa, já não aguento tanto ficar tanto tempo por aqui, não é? Como foi esse caminho e até onde esse caminho lhe levou hoje? Então, foi um processo também. E eu acho que as pessoas que trabalham há mais tempo de home office vão me entender que, bom, tem gente que ama, né? Tem gente que esse é o sonho da vida e tudo bem. Eu sei que é muito legal, muito conveniente, muito bom. Mas para mim estava fazendo falta, principalmente na posição de imigrante, num lugar que a gente tinha se mudado, né, há relativamente pouco tempo. A gente ainda não tinha muitos amigos aqui na Filadélfia, eu moro na Filadélfia ainda até daqui a 2 meses, então realmente foi uma etapa que eu me senti um pouco sozinha mesmo, sabe? Como eu até ia para cafés para trabalhar, eu tentava sair de casa e ter a parte social de outras maneiras, eu sentia muita falta dessa exposição com os colegas no dia a dia. Tanto que na pesquisa a gente meio que tá quase que mora junto, fazer trabalho de pesquisa, experimento de 12, 15 horas, às vezes 16 horas seguidas junto com o time. Então eu senti talvez não tanta falta, mas disso, mas senti um pouco de falta dessa exposição. E daí que veio a ideia de procurar alguma coisa fora também. E também eu acho que por outros motivos também, né, a questão de conseguir trabalhar numa coisa mais local, para me inteirar mais na comunidade, para ser uma coisa que realmente eu conheça melhor as pessoas daqui, acho que foi também bem importante. E acabei caindo num projeto imensamente relevante, eu trabalho para uma agência não governamental, que é um fundo filantrópico, que tem várias frentes, desde conservação ambiental até políticas públicas lobbying para causas específicas, e também que tem a parte de fomento a biomédicos, que é a parte que eu trabalho. Então, para mim, foi assim extremamente interessante ter conseguido trazer muito a minha experiência e até, assim, não só para eu ser contratada, né, porque eu consegui vender que eu sabia todo o outro lado de quem estava aplicando, né, eu trabalho principalmente, por exemplo, com um programa de fellowships para pós-doutorado para pesquisadores da América Latina, então eu já tinha recomendado pessoas para aplicar para fellowship e aí tá trabalhando do outro lado é muito legal e eu sei muito bem as dores das pessoas que estão do outro lado. Então, foi útil não só para contratação, mas para o dia a dia, porque às vezes as pessoas que estão ali dentro, todos americanos, quer dizer, na maioria americanos, às vezes não têm noção da nossa realidade de Latam, né? Às vezes coisas pequenas, assim, mas chama a pessoa para vir para o congresso tal, e depois a gente reembolsa. Eu falo, vocês sabem quanto que os bolsistas ganham? Tipo, assim, coisas que às vezes a gente tem que falar. Então, para mim tá sendo uma experiência extremamente positiva, inclusive nesse aspecto de redes sociais, porque tendo trabalhado nos últimos 5 anos com rede social, você parece que entra num mundo que o impacto é medido por número de seguidores. E, na verdade, quando você vê uma organização dessa, eles têm um número de seguidores no Instagram muito menor que o meu, por exemplo, na instituição inteira que tem mais de 1.000 colaboradores. Mas o impacto deles é imensamente maior. Muitas das coisas que são feitas e que são decididas realmente impacta milhares de vidas para melhor, seja vidas de animais, seja vidas de pessoas. É um projeto de vários países, mas é aquele quiet power, entende? Você não precisa ficar
dis- disseminando aos quatro ventos tudo que você está fazendo, que é meio que essa realidade que a gente vive de redes sociais. Então, para mim também foi muito uma mudança de lente, assim, de impacto, que está sendo muito positiva. Eu acho que essa sua fala, Duda, é uma fala muito poderosa no sentido de o que que você quer para sua vida mesmo, você que nos escuta. Porque muitas vezes a gente dedica tanto nosso tempo para uma performance nas redes sociais. Nós pensamos no cenário, nós pensamos na iluminação, no melhor microfone, na melhor roupa, no melhor texto. Mas o quanto que esse trabalho impacta a vida das pessoas? Porque uma coisa que fica muito clara na sua jornada, Duda, e quem nos escuta vai concordar, é a coerência, assim, e o alinhamento profissional. Olhe como tudo aquilo que você fez lá atrás embasou e sustentou a sua presença onde você está. Ou seja, você não precisou parecer, você só precisou ser. E logo foi convidada a integrar um time e a expandir, a dar um zoom em todas as potências as quais você já vinha desenvolvendo. E uma pergunta que eu tenho para você é difícil se manter nessa coerência e nesse alinhamento profissional hoje em dia? Ou você muitas vezes tem muitas distrações e coisas que lhe roubam, assim, ao longo do caminho? Nossa, essa pergunta eu podia falar acho que uma hora sobre ela, mas eu acho que eu tive diferentes fases dessa coerência, e acho que eu já falei de uma delas que serve tanto lá para o início quanto para a fase que eu tô agora, que é os nãos, é saber usar o não de forma alinhada com o que você quer. Então, lá atrás, eu, por exemplo, quando eu tinha acabado de me mudar para os Estados Unidos, várias pessoas falavam: Ah, por que que você não pega um trabalho qualquer, um trabalho que, né, não. Porque querendo ou não, eu falo assim, mas por trás a gente estava se afundando em dívidas, porque o meu marido, na época, era estudante, eu também não estava trabalhando, né, no país, ganhando em dólar, eu simplesmente falei: Olha. Se você, óbvio que isso tem que ser muito conversado dentro de um relacionamento, não é todo mundo que topa se afundar em dívida para conseguir o sonho, né? Mas na época a gente não tinha nenhuma renda para pagar todas as nossas contas ali. E eu falei, olha, eu prefiro não trabalhar com alguma coisa, né, que são profissões excelentes, assim, que são profissões que servem para outras pessoas se o seu propósito está alinhado com aquilo. Mas para mim, eu falei, eu não vou pegar uma coisa que talvez não serve para mim, para que eu tenha uma função, porque isso vai tirar o tempo que eu tenho para me dedicar a esse projeto. E foi um não muito difícil de ser dado, e eu veio um não também de um lugar de privilégio, porque eu tinha um parceiro alinhado com o que eu realmente queria fazer e que depois acabou, enfim, trazendo frutos para ele também. E agora, o não de quem tá com vários pratinhos equilibrados ao mesmo tempo e não cabe mais nada na agenda, senão meus filhos, às vezes eu pego um projeto ou outro quando são muito especiais, mas infelizmente eu tenho que falar não para muita coisa legal que também estaria alinhada. Então eu acho que isso é o principal, é dizer não para as coisas que não servem, mas o outro é que, infelizmente ou felizmente, eu percebo que na questão de carreiras, e de desenvolvimento profissional, tem muita coisa que a gente só consegue, saber experimentando. Então, tem muitos trabalhos, muitas funções, muitos ambientes, principalmente, que às vezes você tem uma ideia do que vai ser, você idealiza ou você acha que vai ser assim por X, Y, Z, e quando você começa, às vezes é uma coisa totalmente diferente. Então, infelizmente, às vezes a gente tem que dar a cara a tapa, a gente tem que se colocar naquele lugar de experimentar, mas saber que tudo bem pedir para sair, ou saber que tudo bem pivotar para fazer alguma coisa diferente se você estiver se sentindo desconfortável, se você estiver se sentindo desalinhado, né? Eu acho que todo trabalho tem várias partes que a gente não gosta, ou várias partes que a gente talvez não vá querer fazer, nada é 100%, mas eu acho que a partir do momento que alguém começa a se sentir extremamente ansioso, ou infeliz com alguma função, ou com algum ambiente, eu acho que esse é o momento, a meu ver, de se questionar e pensar o que está me causando esse desconforto aqui e quais as opções que eu tenho para além dessa. Muito bom. Duda, quem acompanha seus dias e vê você arrumada, né? Corre pra ali, corre pra aqui, e vê a sua entrega de conteúdo, que vê as suas orientações, que muitas vezes é um pouco ali dos seus bastidores com um tom de humor, não é? Muitas vezes não consegue compreender
o quão sacrificantes são os dias. Qual foi a maior coisa que você já precisou abrir mão, assim, na vida para poder estar onde está hoje? Estar com a minha família, com certeza. Estar com a minha família é uma coisa que a gente abre mão, assim, direto. E já pensei muito sobre, né, minha família do Brasil. A gente, inclusive, essa decisão da gente se mudar para o Canadá foi motivada para a gente, pelo menos, estar perto de uma das nossas famílias, né, na família do meu marido que mora lá. Mas essa questão de ter, né, principalmente minha mãe, meu padrasto, minhas tias muito próximas, minhas primas muito próximas, longe, é uma decisão muito difícil. Porque, querendo ou não, são pessoas que a gente quer muito, são pessoas que eu tinha um convívio, né, semanal, e agora essas pessoas estão, né, muito removidas, não que a gente não tenha contato ainda, porque com o WhatsApp e com a internet a gente consegue ter, mas é um convívio totalmente diferente. E isso faz muita falta, e essa é uma conta que a gente tem que se perguntar todo ano se vale a pena, se ainda está fechando, se as coisas ainda estão no saldo positivo. Muito bom. E Duda, após tantos anos morando fora, qual você considera ser a sua maior recompensa? Ai, essa é difícil. Eu acho que para mim a maior recompensa é eu ter conseguido criar uma vida que eu nunca imaginei que fosse possível, né? Porque não é que lá atrás, nossa, eu tinha o sonho de morar em algum lugar. Não, eu nem sabia que você podia morar em algum lugar. Ah, lá atrás eu tinha o sonho de ser pesquisadora, de trabalhar com pesquisa, ou de trabalhar numa ONG. Não, eu nem sabia que era possível, sabe? Eu não tinha, eu fui a primeira doutora da minha família, eu não tinha, não vim de uma família de médicos, de professores. Meu pai não terminou a graduação, né? Então, para mim, conseguir olhar para trás e ver que eu atingi um lugar que eu não sabia que existia, eu acho que é o mais chocante, assim, e recompensador. Muito bom. E meu bem, para a gente fechar, para aqueles que desejam ser mais relevantes no mundo e tornar a própria existência muito melhor, qual seria o melhor conselho de uma brasileira para os brasileiros? Eu acho que duas coisas. É uma, a gente entender o que que a gente quer, o que que tá alinhado com a gente, o que que faz sentido pra gente. E a segunda é escutar o outro e entender o que o outro precisa, como que a gente pode ajudar, seja uma comunidade, seja um problema, seja o outro que está do seu lado mesmo. Eu acho que ter esse entendimento das suas qualidades, do que te move mesmo como causa e do que o mundo está precisando, eu acho que esse é a chave de encontrar algo que realmente faça sentido. Muito bom. E esse foi um episódio com Eduarda Kraus, uma brasileira que mora fora e que nos inspira a ter uma vida migratória extremamente alinhada ao nosso propósito e uma vida relevante. Duda, muito obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço, um prazer enorme estar aqui. E se essa conversa se conectou com a sua história, eu gostaria que você soubesse que nós entendemos o que você está passando. Morar fora impacta a nossa vida e falar sobre isso é uma demonstração de cuidado com você. Se após essa conversa você sente que precisa de apoio psicológico, saiba que você não está mais sozinho. Na descrição deste episódio, você encontra um link para o Diretório Internacional do Psi e Terapia no Exterior. Lá você encontra profissionais preparados para atender brasileiros que vivem fora do país, com uma compreensão real da experiência migratória. A realização deste podcast conta com o apoio do Psi Terapia no Exterior, que acredita que brasileiros no mundo merecem um cuidado emocional de qualidade. Para você que é um profissional de saúde mental e deseja atender ou já atende brasileiros no exterior, mas ainda não conhece o Psi Terapia no Exterior, entre agora no perfil oficial do Psi e descubra como fazer parte do maior ecossistema de profissionais interculturais do mundo. Obrigado por ficar com a gente até aqui e compartilhe esse episódio com aquela pessoa que mora fora e que deseja morar e que certamente ela vai amar ouvir essas palavras. A gente se encontra por aqui, no Sua Terapia no Exterior. Tchau, tchau.